Olá, família! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar fundo em uma das cartas mais intrigantes e longas do Apocalipse, a mensagem à igreja de Tiatira. Prepare o seu coração, porque essa carta, escrita há quase 2000 anos, tem um recado poderoso e urgente para nós hoje. Primeiro, vamos entender o contexto. Tiatira era uma cidade conhecida por seu comércio vibrante e suas poderosas associações profissionais, as chamadas guildas. Para ser um trabalhador bem-sucedido, seja um tintureiro, um metalúrgico ou um oleiro, era quase obrigatório pertencer a uma dessas guildas. O problema? As reuniões e festivais dessas guildas eram repletos de idolatria, banquetes dedicados a deuses pagãos e, muitas vezes, imoralidade. Para os cristãos daquela cidade, a pressão para participar era imensa. Era uma escolha difícil entre a fidelidade a Cristo e a sobrevivência econômica. Sua familiar? Quantas vezes nos vemos pressionados a comprometer nossos valores para nos encaixarmos ou progredirmos no trabalho, nos estudos ou em nossos círculos sociais? É nesse cenário que Jesus se apresenta de uma forma impressionante. Ele diz: "Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido." Essa imagem não é aleatória. Olhos como chama de fogo significam que ele vê tudo. Nada está escondido. Ele enxerga além das aparências, diretamente no coração, nas intenções, nos medos e nos compromissos secretos que fazemos. E os pés de bronze polido? Bronze na Bíblia muitas vezes simboliza julgamento. Pés firmes, inabaláveis, prontos para esmagar o mal. Jesus está dizendo: "Eu vejo tudo, e eu sou o juiz justo e poderoso." E então, Jesus começa com um elogio, o mais longo de todas as 7 cartas. Ele diz: "Eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança. E sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras." Que incrível! Essa era uma igreja ativa, cheia de amor, fé e serviço. Eles não estavam parados, estavam crescendo. Imagine receber um elogio desses de Jesus. Eles estavam fazendo muita coisa certa. Isso nos ensina que podemos estar envolvidos em muitas atividades na igreja, servindo com dedicação, e ainda assim ter áreas cegas perigosas em nossa vida. Apesar de tantos elogios, Jesus tem uma repreensão séria. "Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não só ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos." Quem era essa Jezabel? Provavelmente não era seu nome real, mas um apelido para uma mulher que agia como a rainha Jezabel do Antigo Testamento, que levou Israel à idolatria. Essa nova Jezabel era uma falsa profetisa dentro da igreja de Tiatira. Ela ensinava que não havia problema em participar dos rituais das guildas. Sua mensagem era uma de liberdade, de que um cristão espiritual poderia se envolver com o mundo e não ser contaminado. Era uma doutrina de concessão, de que era possível servir a Deus e ao mesmo tempo flertar com a idolatria e a imoralidade para obter vantagens sociais e financeiras. O problema de Tiatira não era apenas a presença dessa falsa profetisa, mas a tolerância da igreja para com ela. Eles a deixavam ensinar e enganar o povo de Deus. E aqui está a lição mais dura para nós. A tolerância ao erro pode ser tão destrutiva quanto o próprio erro. Vivemos em uma cultura que exalta a tolerância como a virtude máxima, mas a Bíblia nos ensina que devemos ser intolerantes com o pecado e com o falso ensino dentro da igreja. Não se trata de sermos arrogantes ou julgadores, mas de amarmos a verdade de Deus e protegermos o rebanho de lobos vestidos de ovelhas. Tolerar o veneno não é um ato de amor, é um ato de negligência espiritual. Jesus diz que deu tempo para que Jezabel se arrependesse, mas ela não quis. A paciência de Deus é imensa, mas não é infinita. E o julgamento que ele anuncia é terrível. Ela e seus seguidores enfrentariam grande tribulação e morte. É uma advertência severa sobre as consequências de se brincar com o pecado e de liderar outros para o mesmo caminho. Jesus leva a pureza da sua igreja muito a sério. Ele não negocia seus padrões. Mas mesmo no meio dessa repreensão, há uma mensagem de esperança. Jesus se volta para o remanescente fiel em Tiatira, aqueles que não seguiram os ensinos de Jezabel. Ele os encoraja. "Não porei sobre vós outra carga.
tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ele não pede algo impossível. Ele apenas pede que eles se agarrem firmemente à verdade que já conheciam, que permaneçam fiéis. Às vezes, a maior vitória espiritual não é fazer algo novo e grandioso, mas simplesmente permanecer firme, fiel, no meio da pressão e da tentação. E a promessa para aqueles que vencem é espetacular. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e lhe darei a estrela da manhã. Autoridade sobre as nações significa que participaremos do reinado de Cristo. E receber a estrela da manhã é receber o próprio Jesus, que é a resplandecente estrela da manhã. A recompensa final por nossa fidelidade na escuridão deste mundo é ter mais do próprio Jesus. Não há prêmio maior. Então, o que a Igreja de Tiatira nos ensina hoje? Primeiro, cuidado com a tentação de comprometer sua fé por ganhos materiais ou aceitação social. O mundo sempre vai nos pressionar a nos conformarmos com seus padrões. Segundo, sejamos vigilantes contra os falsos ensinos. Nem tudo que soa espiritual ou libertador vem de Deus. Precisamos discernir tudo pela palavra. Terceiro, não podemos ser uma igreja que tolera o pecado em nome de um falso amor. O amor verdadeiro confronta o erro e busca a restauração. Por fim, para aqueles que se sentem pressionados e sozinhos em sua fé, a mensagem é: persevere. Segure firme o que você tem. Jesus vê sua luta, ele valoriza sua fidelidade, e a promessa dele para você é gloriosa. Que possamos ser como o remanescente fiel de Tiatira, guardando as obras de Cristo até o fim, com os olhos fixos na promessa da estrela da manhã. Obrigado por assistir até aqui. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir e se inscreva no canal para não perder nossos próximos estudos. Que Deus te abençoe e te guarde na sua verdade. Até a próxima!